Olá para você, nós estamos começando mais um programa aqui da Mais FM, mais um programa da grade de jornalismo da Mais FM, e este é o programa número 2 do Goiás é Notícia. Goiás é Notícia é uma nova proposta aqui da nossa equipe de jornalismo, onde nós vamos tratar dos assuntos relacionados não só à nossa cidade, Anápolis, naturalmente, mas também abrir espaço para as outras cidades goianas e tratar de assuntos de outras comunidades. E você que está aí em outras cidades, né? Você que está em Senador Canedo, em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, você que está em Jaraguá, em César, em Rialma, Porangatu, Açu, Niquelândia, Minaçu, em qualquer lugar de Goiás, né? Abadiânia, Alexânia, você que está aqui em Ouro Verde, Campo Limpo, nós estamos abrindo esse espaço, né, do Goiás é Notícia, para que você possa participar da notícia do que acontece na sua cidade, falar das preocupações da sua comunidade, trazer também, né, as reivindicações da sua comunidade. É um programa para a gente ouvir também as lideranças do estado de Goiás, né, as lideranças de outras cidades, que não só a nossa querida Anápolis. Então, o programa Goiás é Notícia tem essa proposta. É claro, nós estamos dando os primeiros passos, esse é o segundo programa, mas a ideia é que você, em qualquer lugar de Goiás, né, você possa participar aqui do Anápolis é Notícia, do Goiás é Notícia, né? Vai com o Corinthians, vai. É o Goiás é Notícia, então a ideia é que você possa participar. Comigo está a Letícia Silva, aqui na técnica de som, né? A Kellen Cunha também nos bastidores aqui, trabalhando na assessoria do nosso programa, e o nosso comentarista, companheiro Henrique Morgantini. Bom dia mais uma vez, Henrique. Bom dia a todos os nossos amigos. Vamos lá continuar com o nosso debate importantíssimo. Isso. Dessa vez ampliando aí para os interesses do Estado de Goiás. Agora a gente faz um zoom, né, para Goiás. Isso. E aqui nós queremos agradecer você que está conosco pelo Facebook, né? Você pode participar pelo Facebook também, dar aí a sua opinião, dar a notícia da sua cidade, participar do nosso programa. Bom, e aqui a gente acessando aqui o G1 Goiás, o Henrique Morgantini, a primeira notícia aqui é a notícia que nós comentamos agora há pouco no Anápolis a Notícia, que é: postos voltam a ser abastecidos, mas preço do combustível deve continuar alto, diz Sindiposto. Após desbloqueios, sindicato cita força-tarefa para abastecer postos. Protesto contra o preço alto provoca falta de combustíveis em todas as regiões de Goiás. Bloqueio de distribuidoras causa prejuízo de 40 milhões ao setor. É a manchete número 1 aqui do G1 Goiás. É interessante como a gente faz uma reportagem dessa, que parece que os manifestantes, a população, é a grande vilã nessa história. Parece que nós, quando reivindicamos alguma coisa, como, por exemplo, o não aumento, né, ou reclamamos pelo aumento do combustível, parece que nós somos os errados, nós estamos fazendo errado, nós estamos gerando prejuízo. Na verdade, esse tipo de aumento é que gera milhões, bilhões em prejuízo ao bolso do cidadão. Porque não só no orçamento de quem tem um carro, mas o cara pensa, não, mas isso é para quem tem carro, para quem tem uma moto. Não, engano seu. Uma vez que a principal fonte de combustível, né, dos veículos, do transporte, a gasolina, o álcool, o diesel, quando há um reajuste disso, essa cadeia produtiva inteira na economia é afetada. Porque o sujeito que produz banana na região ribeirinha de Anápolis, e ele leva essa banana para Goiânia, para Séries, para Rialma, para Porangatu, que seja, e ele usa o transporte modal terrestre através da rodoviária, das rodovias, ele utiliza combustível. Então, um aumento no combustível aumenta o seu custo de produção. Ele vai arcar com isso? Não, ele vai repassar. Então, tudo vai aumentando. Então, é preciso sim que a gente reconheça e entenda que esse tipo de manifestação ela é fundamental para que nós manifestemos a nossa cidadania, para que a gente manifeste o nosso direito como cidadão de mostrar nosso repúdio ao que vem acontecendo. Os aumentos recorrentes nos últimos 2 anos, de 2015 para cá, em alguns postos, houve um aumento de mais de R$2. Era R$ 2,85, R$ 2,90 e pouco, no final de 2015. E agora, no final de 2017, nós chegamos, em alguns postos em Goiânia, a R$ 4,99.
é praticamente R$ 5 a gasolina. Então, sim, nós precisamos fazer essa manifestação de fato. E esse bloqueio gerou, sim, uma situação curiosa em algumas cidades, sobretudo nessa região metropolitana de Goiânia, num raio de mais ou menos seus 150 quilômetros, porque várias cidades registraram, várias cidades são abastecidas por esses pontos que foram bloqueados em Goiânia e na região, houve um desabastecimento, houve uma falta de combustível. E, claro, com a notícia, muitos daqueles que iam abastecer R$ 20 foram lá e encheram o tanque. Uhum. Né? E aí sim, aí causou o desabastecimento, porque em vez de todo mundo usar normalmente, usaram com muita pressa, no sentido de estocar, e aí houve essa situação. Agora, é preciso sim que nós em Goiás, que nós no Brasil, mudemos esse pensamento de achar que manifestação é baderna, que manifestação é para prejudicar, porque quem quer que esse tipo de pensamento reine, quem quer que esse tipo de pensamento se torne uma verdade, é quem não quer ser incomodado com manifestação. Pergunta para quem está ganhando com o aumento da gasolina, se eles querem que haja uma manifestação com isso. Ninguém quer, eu também não ia querer, você também não ia querer, e do ser humano, você que está nos ouvindo sabe disso. Ninguém quer mexer no seu próprio orçamento, no seu próprio bolso, no seu próprio lucro. Então, é preciso sim que a gente entenda como população que reivindicar por direitos, lutar por direitos, é uma manifestação de cidadania, Edmar. Pois é. Então aí os postos voltam a ser abastecidos, né? Aqui em Anápolis, a avaliação agora pela manhã, muitos postos sem combustível, ainda muita gente lá nas filas, né? Agora, a notícia do G1 Goiás é que os postos voltam a ser abastecidos e a tendência é que, pelo menos, o fornecimento de combustível deve voltar ao normal. Agora, o preço é aquela história, né, Margarida? Quando é para subir o preço, o governo anuncia às 10 da noite e no outro dia cedinho, à meia-noite, aliás, meia-noite já está valendo, né? Agora para reduzir, é interessante a Machado dizer assim, o preço deve continuar alto. Mas por quê, né? Isso. Qual é qual é a justificativa para isso? Você falou que é muito interessante. O governo anuncia, olha, a partir de amanhã, a gasolina das refinarias vai sair mais cara, ou seja, vai ser repassado esse aumento para os postos, para os distribuidores e para os postos. No entanto, se você sabe, você pega essa notícia numa segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã, o combustível já está mais caro na bomba. Ora, é claro que não, o sujeito que está vendendo ali, o dono do posto, ele não está vendendo já a gasolina porque ele comprou já mais cara. Então, ele já aumentou por conta própria para ter o seu lucro já com a gasolina velha, que já estava no seu estoque, já estava no seu tanque, já estava guardada, que ele comprou com preço antigo, mas ele já repassou. Então, perceba o quanto é importante a manifestação, né, a manifestação que há, por exemplo, em alguns postos, o sujeito que vai lá, abastece R$1, 50 centavos, pede nota fiscal, isso é aquela bagunça toda. Eu até tenho certas restrições em relação a essa postura, mas veja o quanto é importante que haja uma organização das pessoas para tentar realmente mostrar que estamos satisfeitos. Nós temos falado tanto em âmbito nacional que há uma ausência de mobilização, né, diferente do que a gente viu em 2013, em 2015. Hoje é um silêncio, ninguém faz mais nada, ninguém mais está brigando pela corrupção. Então é importante que a gente novamente se organize e sim tente dar um basta ao que vai acontecendo, porque a tendência é que só piore para o cidadão. Ninguém vai acordar e falar, não, está muito, não está fazendo muito, está muito caro, vamos melhorar. Não, a tendência é que só o arroxo chegue cada vez mais ao cidadão goiano, ao cidadão brasileiro. Bom, aqui no G1 Goiás também, o Morgantini, tem uma notícia, diz o seguinte: incêndio em subestação causa apagão e deixa mais de 100 mil pessoas sem energia em Goiás. Segundo a CELG-D, o problema afetou 7 cidades na região sudoeste do estado, das quais a maioria já teve o serviço restabelecido. A empresa iniciou o plano de contingência e vai apurar incêndio. Então, o incêndio na subestação de Quirinópolis, região sudoeste de Goiás, nesta quarta-feira, dia 15,
provocou apagão em 7 cidades próximas. Segundo apurou a TV Anhanguera, mais de 100 mil moradores ficaram sem luz por cerca de 10 horas. Vários deles tiveram prejuízos devido à falha de fornecimento. Em nota, a assessoria de imprensa da CELG-D informou que foram atingidos pelo problema os seguintes municípios: Cachoeira Alta, Caçu, Itarumã, São Simão, Inaciolândia, Goverlândia e Paranaiguara. Né? Ainda conforme a empresa, o fornecimento já foi restabelecido e a maioria das unidades consumidoras. Bom, é aí, né? A CELG, a gente falou aqui agora há pouco do aumento da energia, que está assustando todo cidadão goiano, né? Isso. E depois que o governo vendeu a CELG, parece que o trem piorou, né? E ainda vem essa questão aqui da falta de energia. É claro que é um acidente, né? Sim. Mas é fundamental que a gente pense, essa região, por exemplo, de Crinópolis, é uma região que volta e meia sofre com desabastecimento por outras razões, né, até para alimentação na rede mesmo, da energia elétrica. Claro, numa situação como essa, como nós já frisamos, é um acidente, é um ponto fora da curva, não há como prever, e aí, óbvio que a gente sofre com situações assim, mas é fundamental a gente frisar que com esse processo de privatização da CELG, feita pelo governo de Goiás, é esperado que haja um investimento maciço dessa nova detentora do direito de exploração, da nova dona da CELG, que é um grupo italiano, o Grupo Enel, para que, em situações normais, não haja nenhum tipo de desabastecimento, não haja nenhum tipo de interrupção no fornecimento de energia. Nós temos na memória, quem está nos acompanhando tem na memória, o quanto todo ano nós temos reportagens, por exemplo, das emissoras de TV, mostrando de empreendimentos comerciais, de açougues, de restaurantes, de supermercados, que têm, às vezes, seus estoques comprometidos, porque a energia fica desabastecida por 2, 3 dias, e aí tudo aquilo que demanda conservação a frio perde-se na ação do tempo, porque não tem como ser estocado. E mais ainda, e aí a região de Aparecida de Goiânia, a região de Anápolis, sabe muito bem, é o fornecimento da energia industrial. Esse é um ponto que precisa ser combatido diretamente pela CELG, porque grandes projetos são atrasados, são adaptados de uma planta menor na área industrial, porque há uma dificuldade no abastecimento, a garantia do fornecimento, tanto de energia elétrica quanto de água. A Saneago volta e meia tem esse problema tal da VTO, que é aquela liberação para projetos de expansão. E aí, nós não podemos correr com um discurso desenvolvimentista da região, das regiões de Goiás, e aí com ênfase na questão industrial para Aparecida com o DAEAG e o DAE em Anápolis, sendo que a gente quer atrair o mundo para investir, mas quando o mundo chega aqui e fala, mas não tem energia, tá? Mas não tem água que você quer, tá bom? Nós temos o chão. Eu falo, o chão é bom, mas é muito pouco. Então, é preciso que haja esse investimento, não só para atender, fundamentalmente sim, atender o cidadão na sua energia residencial individual, mas também aos grandes investimentos e às grandes empresas que tentam se instalar aqui em Goiás. Ok, é isso aí. Então, a questão, né, dessa questão da CELG, você tocou no assunto aí, você me lembrou um detalhe, Henrique Morgantini. Quando se fala em industrialização de Goiás, e aqui em Anápolis tem o maior distrito agroindustrial do estado. Né, depois vem Aparecida também, com grande distrito industrial, e outras cidades goianas que também tentam emplacar os seus distritos industriais. Mas uma das coisas que aqui em Anápolis sempre é questionado, primeiro, além dessa questão da CELG e da Saneago, né, a tal da VTO, que é preciso que a CELG e a Saneago garantam energia e água para as novas indústrias, um dos problemas aqui da cidade é a questão do espaço no DAIA. Né? Não existe mais espaço disponível no DAIA, segundo as informações aí das autoridades da área. E no final do governo do prefeito João Gomes, houve aprovação da expansão territorial urbana do município de Anápolis, né? O perímetro urbano foi expandido para a criação de novos distritos. Né? Havia a ideia de um DAIA 2, de um DAIA 3, outra área que foi reservada para a construção
do Parque Tecnológico, né? Também houve uma expansão para o Parque Tecnológico. E até agora, o Parque Tecnológico não veio, né? E a expansão, a criação dos novos distritos também não aconteceu, né? Como é que você analisa essa questão da área para as indústrias na cidade de Anápolis? Parece que essa questão dessas áreas, ela representa uma caixa preta mesmo. Porque é um conflito tão profundo de informações e tão diametralmente contrários um do outro, que só nos resta pensar que alguém está mentindo. Porque não tem como as duas partes estarem parcialmente certas. Ser apenas um entendimento. Não, são informações tão conflituosas. De um lado, gente dizendo que não tem área. De outro lado, gente dizendo que tem área, mas que elas estão servindo para exploração político-imobiliária. Eles estão usando essas áreas aí, que seriam uma designação de cessão de direitos para o investimento, para o empreendimento e desenvolvimento das regiões em Goiás, para serem negociadas, para serem repassadas a paniguados, para serem negociadas com aliados políticos aí no setor empresarial. Então, não tem como eu disse, as duas partes estarem certas. Se um diz que não tem, outro diz que tem, mas parece que o principal ainda... Aí quando você anda pelo DAE, você percebe que tem áreas disponíveis. Tem muita área lá, né? Pode ser que não tenha uma área para se montar a Fiat. Pode ser que não tenha área para se montar uma planta realmente de alcance internacional. Mega. Mas para grandes empreendimentos, significativos empreendimentos, geradores de emprego, de médio, pequeno e médio porte, sim, nós vemos o espaço lá. Mas ela está embaraçada por quê? Por que não se desembaraça? Quer dizer, essa é a caixa preta. Mas ainda assim, nós não podemos você fez uma lembrança muito importante, porque nós não podemos somente pensar por um único aspecto. Nós temos que pensar no fornecimento de água, no fornecimento da energia industrial e na disponibilização dessas áreas. Não adianta só, então, desembaraçar a área, mas não ter como resolver. Não adianta só garantir energia, mas não tem área. Então, nós precisamos realmente chegar a um denominador. Antes de a gente ir para o intervalo, o meu amigo Edmar, quem se manifesta aqui, nos manda uma mensagem, é o Dr. William Bill, está aí, nós acompanhamos pela internet, e ele diz o seguinte, segundo as palavras dele aqui, qualquer mentecapto sabe que se o governador quiser baixar o ICMS da gasolina, ele resolve o problema dos preços do combustível em Goiás. Então, nós falamos aqui mais cedo, que o governador já reiteradas vezes disse que não, o governo não tem nada a ver com isso. Segundo o William, que tem uma versão contrária. Se baixar a alíquota do ICMS do combustível, é natural de se pensar de fato. Se diminui a alíquota de um imposto, a tendência natural é que ele caia. É isso aí. Então, obrigado aí a participação do Dr. William. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, número 2. Né? Nós estamos hoje, 16 de novembro de 2017. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Você gosta de música? A gente já sabe. E pensando nisso, o Alô Bom Dia e o cantor Marcelo Teodoro vão te presentear com um super violão. E não é qualquer violão não, viu? É o violão do Marcelo Teodoro.
traga conta, eu vou embora. Pra você participar é fácil. Envie o WhatsApp com a frase "só pode ser castigo" pro número 11 999447213. Alô, galera bonita do Alô Bom Dia. Aqui quem fala é o Marcelo Teodoro. Sérgio Fontinelli, Pachacuia, que a moda é muito boa. Só pode ser castigo, manda a banda embora. E não se esqueça de colocar seu nome completo, sua cidade e o seu estado. Fique ligado porque o sorteio é dia 25 de novembro, às 7 da manhã, no Alô Bom Dia. Alô, bom dia! Com Sérgio Fontinelli. Promoção violão do cantor Marcelo Teodoro. Só poderia ser mais uma da sua. Mas é poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd@hotmail.com. Programa Anápolis é notícia. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. As notícias da cidade. Participação dos atores que fazem a nossa história e a manifestação do ouvinte. Apresentação de Edmar Silva. Comentários de Antônio Gomide. Reportagens com Letícia Silva Nascimento e toda a nossa equipe. Programa Anápolis é notícia. Você ouve aqui na Rádio Mais FM e na Rádio Nova Gospel. Tá na mais, tá bom demais. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Nova Gospel. Agora você tem uma nova opção de rádio na internet. Onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você fica ligado na Rádio Nova, Web Rádio Nova Gospel, www.radionovafm.org. Nós anunciamos Jesus. Mercadinho Oliveira deseja a todos os seus clientes um Feliz Natal. Uma data para refletir e analisar o verdadeiro sentido de nossas vidas. Pois um dia nasceu o Redentor. E para festejar, a cada R$50 em compras você ganha um cupom. E no dia 24 de dezembro vamos sortear para você, cliente, um fogão, um micro-ondas e um liquidificador. Participe! Aqui você encontra tudo o que precisa. Produtos de qualidade e os melhores preços na região. Aceitamos cartões de crédito e dividimos em 2 vezes sem juros a sua compra. Mercadinho Oliveira. Endereço, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, Setor Sul. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. No Goiás é Notícia. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do Goiás é Notícia, hoje 16 de novembro de 2017, e o Natal está chegando, né? Já tem musiquinha de Jingle Bell aqui na Mais FM, e você que quer parabenizar, né? Você que quer se comunicar aí com o seu cliente, quer falar com os seus eleitores, quer desejar Feliz Natal para o pessoal, é só entrar em contato conosco aqui no 3313-1398, né? Você entra em contato com a Mais FM, você pode falar conosco, e anunciar, né, falar também, desejar Feliz Natal para todo o pessoal que, né, está aí ligado à sua rede e também
a sua empresa. Por falar em rede, quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né? Aqui pelo Facebook. Acaba de entrar aqui o Djalma de Almeida Carmo, né? O jornalista Djalma Almeida, acompanhando aqui o programa Goiás é Notícia. Quem está com a gente é a Adriana Pereira também. O Tutu Dom Xavier diz, bom dia, meus amigos, né? E o Tutu, ele fez um comentário aqui mais abaixo, deixa eu achar aqui. Ele diz assim, o Morgantino, um abraço pro Tutu, viu? Um abraço, né? Ele esteve aqui com a gente esses dias, né? Participou aqui do programa, veio lá de Juiz de Fora, isso, Juiz de Fora, participar aqui do Anápolis é Notícia com a gente, muito bem. Bom, ele diz o seguinte, o povo tem que parar de marginalizar as manifestações, pois as mesmas acabam beneficiando muitas vezes a sociedade por um todo. A queda do preço dos combustíveis não gera queda no preço de outros produtos, inclusive os alimentícios, pois o aumento do combustível aumenta frete e o valor tem que ser repassado ao consumidor. Aquilo que você, no seu comentário, disse, né? Isso. Não é um negócio assim, não é só o cara que tem um carro, que tem a moto, que tem um caminhão, que sofre. Por quê? Porque é uma cadeia que acaba lá na cozinha da dona de casa. Não, e o principal, nós temos que entender muito bem a quem serve esse interesse de, digamos, criminalizar a manifestação, porque veja que a principal abordagem que o G1 fez aí nessa notícia que nós acompanhamos é que os manifestantes, através do bloqueio, geraram um prejuízo de não sei quantos milhões. Ora, por que não mostrar que a manifestação vai chegar a um acordo, que vai baratear o preço, e aí sim vai gerar uma economia no bolso do cidadão de não sei quantos milhões? Por que fala-se no negativo? Como se manifestar fosse algo que prejudica aqueles grupos que estão prejudicando milhões e milhões de brasileiros. Aí prejudica mesmo. E como esses grupos são os detentores aí de poder, acesso à mídia, pagam propagandas, aí eles podem dar a versão deles e fazer com que ela tenha se tornar verdade. É preciso que o cidadão, por exemplo, entenda exemplos grandes e exemplos locais. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui baseados no Goiás Notícia na cidade de Anápolis, que passou recentemente por algumas manifestações que foram decisivas para algumas mudanças, que caso não tivesse acontecido, não teria mudado nada. Não teria mudado nada. Dou um exemplo claro. A tentativa da gestão municipal aqui em promover uma espécie de terceirização da educação municipal em algumas escolas conveniadas, chamadas Mães da Betesda, né, da escola Betesda conveniada, foram até lá e fizeram 2, 3 dias de manifestação, entraram na escola, fizeram aquela coisa, reuniram a imprensa, obrigaram a gestão pública a voltar atrás, a recuar e desistir desse projeto. Mas se ninguém falasse nada, tinha mudado. E essa mudança será que seria para melhor? A gente não sabe, porque sequer o debate foi feito. Então é preciso que a gente entenda que manifestações organizadas em cidades pequenas, e nacionais, elas têm esse poder, sim, de trazer à luz certos debates. Outro exemplo aqui de Anápolis foi a questão da construção do centro administrativo lá no Clube Ipiranga, né? Quer dizer, houve aquela manifestação popular e a população toda... Essa foi interessante, porque essa foi um fiasco. Foi o maior fiasco, né? Essa foi mais um dos fiascos, mas essa, por exemplo, aconteceu pela mobilização da opinião pública e pela própria rede social. Na internet as pessoas foram vendo aquilo e entendendo o absurdo que era, e mais, era uma coisa que sequer a gestão municipal tinha verificado a legalidade, porque a própria lei impede, por conta do impacto ambiental, de que se faça aquele tipo de intervenção que queria se fazer ali. Criar uma prefeitura dentro de uma área eminentemente residencial, com ruas pequenas, e sem imaginar qual o impacto se daria isso no trânsito, para as pessoas lá que moram lá, ao lado do maior parque, ou de maior densidade, de movimentação das pessoas ali, naquela região, num parque de lazer, num parque ambiental. Aí teve o quê? Demover a ideia, mudar de ideia, sumir, tanto é que essa conversa não existe mais hoje. Mas são vários os exemplos que nós sabemos. As pessoas não foram lá em 2013 por causa dos 20 centavos, não é por causa dos 20 centavos, que era a questão do aumento da passagem de ônibus. Olha o quanto as movimentações geram impacto na vida das pessoas. Então não vamos cair nessa tentação de não pensar e falar, olha, os manifestantes fizeram um negócio lá em Goiânia, lá no Jardim Novo Mundo, e gerou um prejuízo de 40 milhões para os donos
das distribuidoras, dos postos. Para a população, o prejuízo de milhões e milhões, muito maior do que os tais 40 milhões, é nesse aumento. Em 2 anos, como eu disse, em 2 anos aumentou mais de R$2 na bomba de gasolina, o valor do litro. Então, quer dizer, quem realmente está tomando prejuízo nisso? Ok. Aqui ainda o pessoal que está com a gente pela internet, pelo Facebook, o Morgantini tem aqui o Rimé Jules Teixeira, né, o Rimé, está aí com a gente. O Vilney Martins diz bom dia, Edmar, bom dia, Morgan. Abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. A Águida Zimmer está dizendo, sentindo falta do Gomide. Abraços, Morgantini, você dá um colorido especial. Obrigado, Thiago. Colorido. Até que hoje você está... Eu não estou muito colorido, não. Eu estou mais colorido que você. Está mais colorido, exatamente. Tá bom, mas a dona Águida tá com a razão. Isso aí, o Morgantini dá um colorido especial ao nosso programa. Só para justificar, né, o nosso companheiro Antônio Gomide não está conosco no programa de hoje, está viajando para, se eu não me engano, para São Paulo, né, onde está lá se preparando, né, fazendo um curso especial lá em São Paulo. Por isso não está com a gente hoje, mas estará no próximo programa, se Deus quiser. Bom, a Silvânia Caldas, o Morgantini, ela faz o seguinte, ela diz assim, aí veja bem, o povo foi para a rua pedir para Dilma, aí os golpistas tomaram o poder. Agora está pagando o preço na gasolina do jeito que os golpistas, que aí faltou uma palavrinha aqui, lamentável isso, né? Então a Silvânia Caldas, participando aqui do programa, falando ainda dessa questão do combustível, segundo ela, a culpa é dos golpistas que tomaram o poder e agora tem aumento da gasolina todo dia, né? É uma situação que a gente tem visto que é inegável de fazer esse atrelamento que a Silvânia faz, né? Eu recebi uma imagem aqui de outubro de 2015, e nos postos de Goiânia a gasolina era R$ 2,84. 2,84. E era caro, né? Caro, R$ 2,84. Tá certo. E hoje, em 2017, está R$ 4,99. Em vários, não vou dizer todos, mas em diversos postos, em Goiânia está R$ 4,99. Isso. Né? E onde estão aquelas pessoas que se movimentaram, né, contra... Cadê as panelas, né? Cadê as panelas? Nós falamos muito sobre isso. Mas onde estão essas pessoas que tomaram as ruas aí da Avenida 35 em Goiânia, por exemplo, e que pediram com as camisas lá da CBR, da Associação Brasileira, queremos o fim da corrupção. Cadê, por exemplo, o senador do DEM, pré-candidato ao governo de Goiás, senador Ronaldo Caiado, que disse uma frase emblemática, dizendo que o governo Dilma era como uma hérnia, e ele, como ortopedista, ele tinha então uma hérnia de uma dor, uma inflamação. E ele dizia, é só tirar a Dilma que no outro dia o país melhora. E aí já se passaram o quê? 1 ano e meio dessa mudança, e eu gostaria que o senador viesse a público para dizer no que melhorou. Melhorou na mudança da legislação do trabalho escravo, melhorou na negociação das reservas brasileiras do pré-sal para os estrangeiros, melhorou na tentativa de negociar a Amazônia com grupos estrangeiros e tirar o maior patrimônio mundial de meio ambiente que é brasileiro, melhorou quando o Henrique Meirelles fala em economia, a economia recuou, a inflação está baixa. Aí nós vemos que a bomba da gasolina aumentou, aí nós vemos que o gás aumentou, aí nós vemos que o salário mínimo já recuou em R$14 em sua previsão para o ano que vem. Então, assim, melhorou? Eu não tenho dúvida que tem melhorado, mas para quem? Para o povo? Para alguém melhorou, né? Para alguém melhorou e muito. Para um certo grupo, alguns certos grupos, melhorou demais. Tá bom demais esse Brasil. Mas esse é o Brasil da maioria? Esse é o Brasil que está batalhando aí nas ruas? Esse é o Brasil que tem o salário indexado pelo salário mínimo e vai sofrer na pele o que está acontecendo? Quer dizer, nós precisamos entender exatamente isso. Quer dizer, no outro dia o Brasil vai melhorar muito. Talvez ele esteja certo, porque ele falou para um grupo muito específico. Nós estamos aqui imaginando o debate para o Brasil. O Tutu Xavier diz o seguinte, a briga não foi contra a corrupção, foi contra o PT. Pois se fosse contra a corrupção, não teria espaço nas ruas para as pessoas de bem lutando contra a quadrilha que assaltou o poder, destruindo o Estado democrático de direito, né? Ou seja, nós estamos vivendo hoje com um governo que tem 3% de aprovação, tem pelo menos 10 ministros denunciados na Lava Jato, né? E, apesar disso, apesar da corrupção que está clara e evidente, há uma
calmaria, né? Quer dizer, agora sim, essas manifestações com relação ao aumento dos combustíveis, porque é aquela história, né? Quando dói no bolso, aí o cidadão, ele tem a tendência de acordar, né? E aquela história que nós conversamos aqui em relação a esses ministros. Olha os ministros aí do governo Temer. Olha o Moreira Franco, Gilberto Kassab, Marcos Pereira. Todos preservados da tal reforma ministerial para que tenham o seu foro privilegiado garantido. Onde está, por exemplo, né, os programas jornalistas da Rede Globo dando ênfase a isso com transmissões ao vivo, lendo transcrições de conversas grampeadas? Quer dizer, onde está a mobilização das pessoas para que um sujeito não ganhe foro privilegiado sendo nomeado ministro? Como foi o caso do ex-presidente Lula, quando a Dilma, enquanto presidente, tentou nomeá-lo. Houve uma grande comoção. Na verdade, o STF barrou, achava aquilo muito imoral. Agora, o tal do STF, que é, na verdade, mais uma força política do que um regulador e um garantidor da execução da Constituição, manifesta-se através de um retumbante silêncio. Ou seja, o problema era político. O problema é porque eu não gosto daquele grupo que vem ganhando eleições. E como eu não ganho na rua, no povo, como eu não ganho no discurso, como eu não ganho na urna, eu vou ganhar no tapetão. Eu vou ganhar através de acertos e combinações. É aquela frase do Romero Jucá. Precisamos estancar a Lava Jato num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. É isso aí. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco. Isso já é o terceiro bloco do nosso programa. Ótimo. Goiás é Notícia. Daqui a pouquinho, então, a gente vem para o próximo bloco. Eu quero, antes daqui do bloco, vamos agradecer o pessoal que está com a gente com a internet. A Letícia está me dando uma lista aqui. O Gilberto Mendes, o Regis Lemes, a Maria Isabel, o Jomar Emiliano, o Seberson Mota, o Kleber Camilo, Rogério Carneiro, Silvio Luiz de Souza, o Fabrício Cardoso, o William Bill, né, já falamos, o Vilney Martins, o José Carlos, também o nosso amigo João Venâncio, João Venâncio, também acompanhando o programa. É isso aí, agora sim, agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia. Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Melhor festival de música sertaneja do Brasil, pela primeira vez em Anápolis. Eu fiz aqui, eu não tô falando com você. Cerveja Itaipava apresenta Festeja Anápolis. 1º de dezembro, sexta-feira, no novo Parque de Exposições. É difícil demais gostar dessa mulher bandida. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Luísa e Maurílio, Cléo Bar. Garanta já o seu ingresso. Pontos de venda no Mel Eventos, Shopping Nova 44. Bilheteria oficial Ana Shopping, Detroit, Fórmula Academia. Importe
Stock, Visótica, vendas online, bilheteriadigital.com. Informações e vendas de Bangalô. 30987666. Festeja Anápolis. 1º de dezembro, sexta-feira, no novo Parque de Exposições. Ah, que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara. Realização Nobel Eventos e Workshop. Patrocínio Catuaba da Raça. Rádio Mais. Sempre a melhor música. Curte aí. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@ual.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio essa causa. Uma mensagem da Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia. E eu quero abraçar aqui o meu amigo Pedro Demétrio, né? O Pedro Demétrio, que é técnico de rádio, técnico de comunicação, ele que assessora aqui as emissoras da cidade, né? A Rádio São Francisco, a Rádio Manchester, a Rádio Imprensa, a Mais FM, todo mundo, né? Que depende aí dos trabalhos técnicos do companheiro Pedro Demétrio. Um abraço, Pedro Demétrio, parabéns pelo seu aniversário. Tem jeito de tocar musiquinha, parabéns, né? Parabéns, parabéns. Parabéns pra você. É isso aí, parabéns para o Pedro Demétrio, né? Ele que faz aniversário hoje. Se você também faz aniversário hoje, meus parabéns para você, né? Que Deus abençoe, que você tenha muita paz, muita saúde, né? Depois de certa idade, a gente só quer saúde, viu, Bragantino? Depois que a gente passa dos 15, até os 15 a gente quer um monte de coisa. Passou dos 15, a gente só quer saúde, então... Muita saúde aí pro Pedro Demétrio, que Deus abençoe, né, a ele e a sua família. E para você também que faz aniversário hoje, né, que não está aqui na nossa listinha, mas fica aí nossos parabéns. Bom, eu quero agradecer aqui ainda o Tiago Humberto Frederico Oliveira, também conectado via internet pelo Facebook, acompanhando o nosso programa. Um abraço também para a professora Gênia. A professora Gênia está sempre conectada, sempre acompanhando a nossa programação aqui da Mais FM. Um abraço aí aos amigos. O especial mandar um fraternal aí. Abraço ao Frederico, que é o nosso colega jornalista, que está lá na cidade de Iporá. Iporá, é isso aí. Acompanhando a gente pelo Facebook. Fica o convite para o Frederico participar do nosso programa, que é Goiás é Notícia. A nossa ideia é... Né, manda aí. Ele já não manda agora. Como é que está a situação em Iporá? Como é que qual tá é o problema de Iporá? Ou qual que é a grande novidade, boa novidade que tem em Iporá? Isso, para falar em Iporá, um abraço também para o meu amigo Valdeci, né? O Valdeci, que é presidente da Abraço Goiás, ele que é também lá de Iporá, né? Um abraço, então, para o meu amigo Valdeci, é isso aí. Bom, TRE Goiás caça mandatos do prefeito e vice-prefeito de Caldas Novas por causa de anúncios em período pré-eleitoral. O Ministério Público denunciou que políticos fizeram propaganda em jornal antes de eleição, e caso foi acatado pela segunda instância. Envolvidos negam irregularidade e dizem que vão recorrer. Então, os prefeitos de Caldas Novas, o Evandro Magal, do Partido Progressista, e o seu vice, Fernando de Oliveira Rezende, do PPS, tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o TRE. A decisão acatou o pedido do Ministério Público. A gente estava falando aqui no programa Anápolis é Notícia, Morgadinho, sobre o governo do estado que está fazendo propaganda eleitoral extemporânea com o tal do Goiás na frente, né? E vai de cidade em cidade fazendo promessa de cheques, de repasse de dinheiro. Aqui em Anápolis, por exemplo, houve a proposta e a promessa de repassar 10 milhões para a Prefeitura de Anápolis. Até hoje não chegou
nenhum real, mas o fato é que o governo de Goiás faz esse trabalho em Goiás inteiro. Não seria mais ou menos semelhante, ou, para não dizer igual, o que aconteceu em Caldas Novas, o que levou à cassação do prefeito e do vice? Nós não sabemos aí, nós não temos elementos para afirmar que é uma propaganda extemporânea, mas nós temos elementos para que isso suscite uma dúvida, para que isso nos leve ao questionamento, e é isso que nós temos feito em relação ao Ministério Público, que é solicitar essa arguição, quer dizer, que deite seus olhos com mais atenção sobre esse caso e faça essa analogia em relação à lei, ao que diz a letra da lei, para saber se casa, ou seja, se há uma relação de conflito em relação ao programa Goiás na Frente, em relação a essa força-tarefa aí que está sendo criada para melhorar a imagem do governo em Goiânia, e saber se isso se configura em algum momento uma suspeita, porque o Ministério Público levanta essa situação e, em havendo uma suspeita, ela oferta aí o caso à justiça, que aí sim vai elencar os elementos para poder julgar e ver se é procedente ou não. Então, pelo menos essa dúvida. Por quê? E por que nós estamos falando isso? Porque é gritante. Veja, o prefeito Evandro Magal, de Caldas Novas, foi pego porque publicou no jornal, uma situação bastante assintosa, publicou no jornal uma propaganda sua, lá, do seu projeto, fora do tempo específico. Sabe como é que é o nome do projeto dele lá? Saúde mais perto de você. Chega ao centro de Caldas Novas. Era a matéria que foi publicada na época. E nós temos... O negócio de mais perto de você, né, na frente. Tem muito a ver, né? Nós temos... Aí, não é uma propaganda, não é uma publicidade, mas nós temos todo um discurso. Vamos dar um exemplo aqui nacional para a gente entender. Há um debate hoje envolvendo o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro, alegando que ambos estão fazendo propaganda eleitoral extemporânea. Ambos seriam pré-candidatos à presidência da República, estão fazendo aí uma agenda que seria uma agenda eleitoral. Ora, vamos comparar então o que o ex-presidente Lula, que sequer mandato tem, e a atuação do deputado Jair Bolsonaro com a atuação desses programas Goiás na Frente, envolvendo os secretários, superintendentes do governo de Goiás, e envolvendo esses agentes que estão reclamando que estão de fora, como, por exemplo, os deputados estaduais. E vamos ver qual que é a relação que existe entre a eleição de 2018 e as ações de hoje, se elas são meramente administrativas, ou se é uma atuação política. Porque, na verdade, esse tipo de situação em que se anuncia tudo, está se fazendo tudo, maratona de visitas, isso é uma agenda de candidatos, maratona de visitas por cidades goianas, é agenda de candidatos. Agora, é preciso, e quem tem elementos para isso é o Ministério Público, que se faça uma análise mais detida, mas com maior cuidado e atenção em relação a isso. Não é todo discurso feito sob propaganda, como esse do Evandro Magal, que pode se configurar a propaganda eleitoral. Você citou bem, o anúncio de 10 milhões do governo do Goiás de Paranápolis é um exemplo. Mas aquela grande festa promovida pelo prefeito Roberto Naves aqui de Anápolis, junto com o governador de Goiás, Marconi Perillo, aqui para lançar a transposição do Capivari, que sequer foi feita. Está aí se arrastando. Nós estamos aí em meados de novembro, nós estamos literalmente em meados de novembro, dia 16, e a obra prometida para o final de setembro, começo de outubro, não aconteceu. Falta uma bomba, falta não sei o quê, falta uma peça, atrasou, sei lá qual é a desculpa. Mas ela sequer aconteceu. E o estardalhaço foi enorme. Então, é preciso sim que nós temos um certo... façamos um certo apelo para que o Ministério Público sequer veja, porque ele pode se manifestar e falar, não, gente, ó, a gente percebeu que olhou e não tem nada demais, não. Isso é coisa da cabeça de vocês. Ah, então tá bom. A cabeça da gente, tudo bem. Mas esse silêncio, ele gera um incômodo muito grande. Ok. Então, aqui o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, né, ele justifica aqui, diz que está recorrendo da decisão, naturalmente, né, é isso que faz todo mundo que é condenado em uma decisão judicial. Diz assim que, em nota, Magal destacou que respeita a decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE de Goiás, mas discorda dos termos apresentados e imediatamente irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. Ainda segundo a nota, Magal
ressaltou que assim que notificado da decisão irá cumpri-la, mas neste interim impetrará recurso ao Tribunal Superior com o intuito de que permaneça no cargo até que o caso seja analisado em definitivo. Porém, segundo a decisão do TRE Goiás, o presidente da Câmara dos Vereadores de Caldas Novas, Marinho Câmara do Solidariedade, deve assumir a administração municipal até que sejam determinadas novas eleições na cidade. É a segunda cidade goiana, de maior expressão, que passa por alterações aí por conta da eleição, né? Goianésia também passou por isso, teve uma troca de prefeito, né? Nessas questões envolvendo aí problemas com o respeito à legislação eleitoral. E claro, nessa cidade, não é diferente de nenhuma outra, mas nessa cidade, em algumas realidades, Catalão tem esse exemplo, Caldas Novas serve muito bem esse exemplo, Goianésia, há uma rixa política, né? Há um debate político muito intensificado, né? De dois grupos antagônicos, e claro, isso serve, né, para alimentar essa confusão toda entre eles, né, de denúncias, de um perseguindo o outro e tudo mais. Agora é preciso também mostrar que há um lado positivo nisso. Porque uma eleição, ela na verdade, elege dois grupos. Né? Ela elege um para administrar e o outro para fazer para fiscalização. Exatamente. E acompanhar. Né? Então, é salutar que esse outro grupo que fica observando para e passo ali, perto, próximo, íntimo do que vem acontecendo na realidade das gestões, ele serve também para indicar possíveis erros, possíveis equívocos, possíveis crimes efetuados, seja na gestão, seja no período eleitoral. Claro, aí tem que ter a parcimônia do Ministério Público e, sobretudo, do Poder Judiciário, como um regulador, para filtrar o que é aí um embate político do que é efetivamente algo que fira a lei, seja eleitoral ou mesmo da administração pública. Ok. A outra notícia do G1 Goiás, o Morgantini, a Polícia Federal apura desvio de 3 milhões do Fundo de Saúde de Aparecida de Goiânia. Ex-funcionária da Prefeitura e o ex-marido dela foram presos. A operação cumpriu mandados judiciais em Goiás, São Paulo e Paraná com o objetivo de rastrear o dinheiro. Então, a Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, dia 14, uma ex-diretora do Fundo Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, e o ex-marido dela. Segundo investigações, eles desviaram 3 milhões que tinham sido destinados ao órgão pelo Sistema Único de Saúde, batizada de Operação Anaideia. A ação foi realizada em Goiás, São Paulo e Paraná. Então, aí mais um problema, né, uma investigação envolvendo a questão da saúde, né, o Fundo Municipal de Saúde da Aparecida de Goiânia. É uma situação gravíssima, né, uma situação gravíssima e, infelizmente, digo que não é exclusividade. Né, não é uma situação que está acontecendo na Aparecida, não. Isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro e são recorrentes exemplos que a gente vê aí, infelizmente. Agora, o que entra em debate muitas vezes em relação a isso é o endurecimento da legislação, Edmar Silva, no tocante a certos crimes, né? Como, por exemplo, as pessoas falam muito, a corrupção pode ter uma lei algo mais grave, pode ser um crime com penas mais duras, né? Agora, é fundamental também que a gente pense, e aí existe essa linha, assim, de defesa, de que, por exemplo, crimes praticados, né, pelo poder público, no setor do poder público, por integrantes de governos, de gestões contra a saúde e contra a educação, tenham penas maiores. Você veja que absurdo que é desvios no fundo de saúde. Né? Você veja o absurdo que é desvios na merenda. Muitas vezes desvia-se dinheiro e realiza-se fraudes em licitações envolvendo a merenda, que nós sabemos que muitas vezes é a única alimentação que era devidamente balanceada, devidamente que atendesse às exigências da OMS, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, das nossas crianças. E aí serve farelo no lugar de arroz. Nesse caso aí, nós sabemos qual é o impacto imediato, não precisa ir muito longe para saber qual é o impacto imediato de um desvio na saúde para o atendimento público, para o atendimento de urgência, emergência, ou seja, ambulatorial. Quer dizer, muitas vezes nós procuramos no hospital, numa emergência, numa urgência, mas se for uma coisa programada, você pode ir no seu atendimento particular. Alguns têm um convênio, alguns têm uma rede para empresa que fornece planos de saúde, né, em regime de parcerias,
Mas nós sabemos que a esmagadora maioria da população brasileira só depende do Sistema Único de Saúde. Aí um sujeito, um grupo como esse, faz uma fraude, um desfalque e impacta diretamente no número de leitos de UTI, número de atendimentos ambulatoriais, no fornecimento de material, né, material básico para o atendimento. Então, esse tipo de situação precisava ser revista do ponto de vista legal para que houvesse um endurecimento ainda maior das penas desse envolvido. Ok. Por falar em saúde, né, essa semana teve o dia do diabético, né? O dia da questão do diabetes. E depois nós vamos trazer aqui na Mais FM o pessoal aí da Associação dos Diabéticos de Anápolis para falar sobre a questão dos insumos, né? Do fornecimento por parte da prefeitura dos medicamentos e insumos dos diabéticos que volta e meia tem problema, né? E o pessoal pediu para a gente dar um espaço aqui para eles. Durante a semana nós vamos trazer aqui os representantes da Associação dos Diabéticos aqui da cidade de Anápolis. Eu quero abraçar aqui o Morgantino, o pessoal que está com a gente pela internet, a Roberta Moreira, a Márcia Alves e o Jonatas Jader, pessoal que está conectado. Um abraço aqui mais uma vez para o Vilney Martins, o César Donizete Pereira, com a gente também, e deixa eu ver quem mais aqui, a Sabrina, né? Sabrina também com a gente, o Adilton Torres, também acompanhando. Um abraço aqui para o Jomar Emiliano Carvalho, a Flávia Ribeiro Carvalho, também conectados, curtiram a página da Mais FM. Isso aí, você pode entrar aí nas nossas páginas, a página da Mais FM, a página da Web Rádio Nova Gospel, a página do jornal A Voz de Anápolis, e curtir, né? E acompanhar aí as nossas transmissões dos nossos programas. Isso é na reta final, mas só preciso fazer um registro aqui interessante, porque eu acho que o pessoal que está nas regiões de Goiás e circulam pelas regiões de Goiás, pelas cidades, pelas estradas goianas, vão se identificar. Quando a gente faz uma busca pelas pautas municipais, de regiões diferentes do estado, nós vamos muito nos sites, nos jornais locais, né, nas rádios locais, e nós percebemos que há uma profusão de notícias de acidentes automobilísticos envolvendo GOs. Nós sabemos, esse é um dado nacional, de que grande parte dos acidentes em âmbito nacional, como eu disse, acontece por imprudência. Verdade. É o sujeito... É o excesso de velocidade. É o excesso de velocidade, ou a embriaguez, ou é simplesmente de respeito a uma sinalização. Uhum. Não ultrapassa, não, aqui dá para ultrapassar. Tá? Mas nós sabemos também que outro impacto direto nessas estatísticas, e como nós temos visto, é a falta de conservação dessas... Aliás, sabe uma notícia recentemente de que 2 estradas de Goiás são as mais esburacadas do Brasil, né? Numa pesquisa aí nacional. Uma delas, inclusive, chegou a sofrer interdição do Poder Judiciário para o tráfego, justamente porque não oferece segurança. Então, é preciso também que nós façamos esse registro, né, já que está havendo aí esse périplo do governo de Goiás por essas cidades aí com Goiás na frente, que também usem as estradas e percebam a realidade delas e vejam se consegue até lá fazer essa plataforma aí, seja de pré-campanha ou não, mas ainda pensando em gestão da preservação dessas GOs. É isso aí. Henrique Morgantini, nosso tempo está esgotado. A gente encerra aqui o 2º programa Goiás é Notícias, né? Você falou aí, eu achei que você ia falar, mas a gente, mais uma vez, deixa aberto o nosso espaço. A gente quer a participação dos jornalistas, radialistas, pessoal das emissoras aí do interior, né? O pessoal que nos acompanha aí, o pessoal da Abraço, o pessoal das emissoras aqui da nossa região e do Goiás inteiro. A gente abre o espaço para que você participe. Você pode mandar pelo WhatsApp, nosso WhatsApp da Mais FM é 995294013, 995294013, né? Você pode mandar pelo WhatsApp a sua notícia, mandar aí em áudio, né? Ou pode mandar em texto, mas também pode mandar em áudio, e a gente quer dar aqui espaço para a sua cidade, né? Sem dúvida. Né? Você que é radialista, jornalista, ou você que não é jornalista, não é radialista, mas está antenado pela notícia. Está antenado, está ligado, quer participar, quer dar a sua notícia aí da cidade. O Goiás é Notícia tem esse objetivo, né? De a gente ampliar aqui os nossos relacionamentos com os municípios goianos, e é um espaço para que você possa usar, você que é ouvinte, você que também está interessado em divulgar a sua cidade,
para trazer notícia boa também, né? Para trazer informações importantes aí do seu município. Então fica aí o abraço, né? O espaço aberto. Bom, quero agradecer aqui a Letícia Silva, que nos ajudou na técnica de som aqui hoje no programa desta manhã. Agradecer a Kellen Cunha também aqui nos bastidores, nos ajudando. E para você, Morgantino, um abraço. Obrigado aí pela participação. Lembrando que amanhã, às 9h... Amanhã, às 9 horas, estamos de volta. Nós estamos de volta. Amanhã, o foco é Anápolis. E o jornal A Voz de Anápolis, agora também no rádio, né? Trazendo as principais informações da semana, tudo que aconteceu, tudo que vai estar, inclusive, no jornal impresso A Voz de Anápolis nesse final de semana. É isso aí. Ok? Então, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço. E até o próximo programa também. Goiás é notícia. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade.